E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo e como de praxe eu peço a ajuda de vocês, por favor, né? Quem puder se inscrever no canal, se inscreva, né? Ajude os pequenos a crescer e a sua inscrição é extremamente valiosa para nós. Vocês não fazem ideia de como cada inscrito é valioso para nós. Mas vamos lá. Olha essa notícia, tá? Eu não vi em lugar nenhum fazendo, eu falo assim, lugar nenhum assim, em outras cidades, fora do Japão, tá? Eu desconheço desse tipo de atitude. Eu não sei como é que está em relação ao Brasil. Quem souber, por favor, posta aí, né, nos comentários para nós, para atualizar a todos nós, né? Eu achei até louvável, tá? Porque vai na contramão da ganância. Na ganância que eu falo assim, porque é só um adendo, tá? Antes de começar a reportagem, que vai entrar o Golden Week agora, tá? Para quem já conhece o Japão sabe que o Golden Week é uma semana que para praticamente sim, uma boa parte do Japão, porque o Japão tem três grandes feriados, tá? Como eu já falo nos outros vídeos também. Eu falo assim porque pode ser a primeira vez que a pessoa esteja assistindo um vídeo meu, mora no Brasil e não conhece da cultura japonesa. Então aqui no Japão nós temos três grandes feriados, que é o Golden Week, o feriado de verão, o feriado do Natsu, né? O Obon, finados, né? Que é tudo na mesma época. E o de virada de ano, né? Do final do ano. E nessas três épocas, uma boa parte das indústrias para, tá? Não falo comércio em geral, assim, mas são a época que mais vende. Por quê? As pessoas realmente das indústrias elas vão parar, tá? Aí a galera sai para passeio, é uma semana, tá? Geralmente é uma semana. A galera sai para passeio, viaja com a família, tal. Quem tiver uma pequena dúvida sobre isso, é só entrar no YouTube ou entra no Google lá e digita o nome dos feriados e vai ver como é que é a coisa. Ferve. Você não sabe de onde sai tanta gente, meu irmão. Porque os pontos turísticos, os lugares assim, de passeio e a parte de comida são a época que mais trabalha. Comida, no caso, para poder suprir, né, aquela galera que está viajando. E aqui no Japão todo mundo sabe que é muito fácil a locomoção. Seja por trem, trem-bala, carro, né, avião. Então a galera se locomove mesmo. Vai para altos lugares assim e anda, né? Para quem, só para vocês terem uma ideia, né? Aqui no Japão agora tem aquele problema da pandemia, como tá todo mundo careca de saber, e tem as casas de jogos, os cassinos, os patincos, que o governo pede para eles fecharem para não fazer infecções por cluster. Mas, em relação a isso, os patincos, não digo todos, tá? Uma pequena porcentagem dos patincos não está fechando. Por quê? O subsídio que o governo está dando, né, para poder garantir o salário da galera, é muito inferior ao que o patinco ganha por dia, tá? Porque rola uma grana muito violenta nesses patincos, né? São considerados cassinos japoneses. Então rola uma grana violenta. Então o dinheiro que o governo oferece em relação aos ganhos dos patincos é muito pequena. Só que vai da, como é que se fala, da mentalidade do gestor. Se ele não pensar só na parte financeira e pensar nos seus funcionários, claro que ele vai fechar. Aonde eu moro estão todos fechados praticamente. Mas tem algumas regiões do Japão, tipo Osaka e Tóquio, que os patincos estão funcionando a pleno vapor. Não todos, tá? Não todos, só alguns. Tanto que o governo de Osaka, hoje de manhã, divulgou nomes dos patincos que estão funcionando. Aí vem a pergunta, mas para que serve divulgação de nome? Não vai fazer propaganda para eles, japonês? Não. Porque quando divulga nomes assim, primeiro já mexe com a honra do lugar. Por quê? O japonês tem muito aquele senso de honra, tá? Na medida do possível, o japonês ele é muito patriota.
Então, quando o governo pede alguma coisa, o governo geralmente aqui ele não manda, tá? Ele pede. A galera costuma atender, porque sabe que vem consequências depois. Aqui o país escreveu, não leu, o pau comeu, né? Então, caso esses patincos algum dia venha pedir alguma ajuda do governo para alguma coisa, vocês podem ter certeza que esses estabelecimentos não vão receber ajuda do governo, porque o nome deles está na lista. Está na lista negra do governo, porque o governo pediu, eles não ajudaram. Fato. Aí vem a pergunta, por que não dá multa para eles? Porque o governo definiu que não iria dar multa para quem descumprisse. Tá? Só que, como eu falo para todo mundo, não existe almoço de graça. Você quer fazer do seu jeito, você pode fazer. Só que consequências virão. Né? Japão é sempre assim. Quem mora aqui no Japão sabe que escreveu, não leu, o pau comeu. Só para vocês terem uma ideia, tá? Agora está entrando a época de pagar o imposto do carro. Se você não pagar o imposto do carro, é juros enorme, tá? Tem um juros enorme em cima desse imposto do carro. E olha que o Japão costuma não ter juros altos. Então, só que nesse ponto do carro, eles colocam juros enormes. E dependendo da quantidade de valores de parcelas que a pessoa não paga, eles confiscam o carro. Eles praticamente tomam o carro sem direito à volta. Então já viu que o país aqui escreveu no leu, o pau comeu mesmo. Né? Isso foi só um adendo antes de começar a reportagem. Tá? Jal e Ana têm 50 mil reservas para o feriado. O governador de Okinawa pede para cancelar as viagens. Jal e Ana são companhias aéreas. Tá? Aqui. A minha esposa está chegando. A minha esposa está chegando ali. Ó, escutou? É. Fala, mulher. Tô no meio da live, fala. No meio da live não, no meio da gravação. A vontade de fazer live é tão... Você vê só aí, ó. Mas vamos lá. Apesar do estado de emergência no Japão devido à pandemia do coronavírus, duas maiores companhias aéreas do país têm cerca de 50 mil reservas de viagens para Okinawa. 50 até o momento que eles escreveram essa reportagem, tá? Porque hoje de manhã eu estava assistindo o noticiário, já está em 60 mil. O governador tá doidinho lá, né? Já está em 60 mil reservas para Okinawa. Um dos destinos turísticos mais populares durante o feriado do Golden Week, entre 29 de abril e 6 de maio, informou o jornal Asahi na segunda-feira. No caso, hoje, né, terça-feira, já está com 60 mil. Né? Aquilo que eu falo para vocês. Existem pessoas boas, conscientes, e existem pessoas que fazem caquinhas. Né? Mas essas caquinhas também nós temos que levar em conta que muitas das pessoas têm família. Família que eu falo assim, filhos. E para aguentar criança dentro de casa, vocês sabem que não é fácil. Mas... As crianças já estão indo pro terceiro mês dentro de casa sem ir pra escola, né? escutou a mulher falando, né? Que já estão no terceiro mês sem ir para a escola. Então, se você já viu. Março, né? Olha lá. O governador de Okinawa, Deni Takaki, fez um apelo para que as pessoas cancelem as viagens. É uma pena. Estamos em estado de emergência e não temos condições de oferecer hospitalidade de sempre, disse ele no Twitter. Okinawa tem atualmente 137 casos de coronavírus, mas a circulação de pessoas de outras províncias poderia aumentar o número de infecções. Bom, isso é fato. Né? Como diz na parte da advocacia, na parte jurídica, contra fatos não tem argumento. Não é? A Japan Airlines, JAL, informou que há 27 mil reservas de viagens para Okinawa no final do período do feriado prolongado. A All Nippon Airways, no caso seria a ANA, tem cerca de 23 mil reservas de voos partindo para vários locais no Japão. Isso até aqui, tá? A hora
foi feita essa reportagem, que agora já está muito mais. As companhias aéreas estão oferecendo reembolso total no caso da reserva da passagem seja cancelada. Um porta-voz da ANA diz que não sabe quantas pessoas estão indo para Okinawa por necessidade ou se haverá cancelamento nos próximos dias. Você vê que nesse ponto, o governador de Okinawa, ele não está visando lucro financeiro, tá? Ele está vendo a parte da saúde do povo dele. Ele sabe que a galera lá, nessa época do ano, rola uma grana violenta. Ele tá careca de saber disso. Que rola uma grana violenta nessa época do Golden Week. Porque a galera vai para gastar muito. Né? Porque não é só hospedagem de hotel, tem alimentação, translado, né? E tem os passeios que as pessoas vão fazer. Tem as lojas de souvenirs, né? No caso assim, as lembrancinhas. Né? E rola um gasto violento em cima disso. Só que ele não está avisando nada disso. Ele quer que o povo dele fique bem. Por isso que ele está pedindo para o povo, não vai para lá. Não traga infecções para cá. Nós já temos nossas infecções, não tragam mais para cá. É o que ele está pedindo. Tanto que eu gravei um vídeo, mais no princípio do ano, que tem uma empresa que ela tinha lojas, né, pro lado de Okinawa, que essas lojas fecharam. Eu não lembro o nome da empresa agora. É uma loja de eletroeletrônicos. Ela teve que fechar as portas porque o turismo em Okinawa foi afetado, né? Nisso sendo afetado, não tem vendas, não tendo vendas, não tem como pagar funcionários. Então essa loja fechou, né? E é uma rede até grande aqui no Japão. Mas realmente me falha o nome agora. Porque tem tanta rede grande aqui no Japão ultimamente. Eu realmente não lembro. Vou ficar devendo para vocês. Mas quem vê meus vídeos para trás vai conseguir identificar, tá, o nome da loja. Então, tá havendo quebra-quebra no Japão de grandes players, né, grandes lojistas no Japão? Está havendo sim, quebra. Tem gente quebrando? Tá quebrando. Desemprego tá tendo? Tá. Como eu já postei, já fiz vídeos falando sobre isso. Mas infelizmente acontece. E o governador de Okinawa não está muito preocupado com esse tipo de coisa. Ele quer que a saúde do povo dele fique bem. Por quê? O povo dele é o maior bem que ele tem. Se o povo dele estiver bem para trabalhar, claro que vai gerar o comércio de novo. Se não tiver gente para trabalhar, no caso, se não tiver pessoas lá, não tem como. Como é que vai movimentar um comércio sem pessoas para trabalhar? Por que você acha que o Japão começou com essas um monte de vista e misto de habilidade, com esse tipo de coisa? Por quê? Para tentar suprir a quantidade de pessoas que estava faltando para trabalhar. A grosso modo é isso, tá? Independente da pessoa vai ser especializada ou não. É para suprir mão de obra, resumindo a grosso modo. Então ele quer que as pessoas fiquem bem, né, na visão dele. Se você escutar ele falando na televisão de manhã cedo, esse tipo de coisa, você vê que é uma visão política totalmente contrária, né, de uma pessoa que não está visando só dinheiro. É bacana, é louvável. E eu pelo menos curto esse tipo de ideia. Mas é isso aí, tem gente que já parte mais pro lado financeiro. Só Deus sabe, mas vamos ver a caca que vai dar esse Golden Week. Cenas do próximo capítulo virão. É isso aí. Até o próximo vídeo, pessoal. Até mais.